Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de português, que hoje vai ser na sexta-feira também, tá bom? A gente acabou já o conteúdo do livro didático, mas a gente achou necessário voltar a alguns assuntos aí de português que são importantes para vocês. E o assunto de hoje é muito importante, principalmente na produção de texto, tá? É muito importante que a gente saiba e conheça sobre ele para escrever cada vez melhor. Que assunto é esse? Exatamente, pontuação, tá? E eu vou focar exatamente na pontuação, que é importante para uma boa produção de texto, tá bom? Então hoje eu vou falar para vocês de ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, dois pontos, travessão e parágrafo, tá? Eu sei que tem outras pontuações que são importantes, a vírgula principalmente, mas hoje eu não vou focar em vírgula, eu vou focar nesses que eu falei para vocês, para que o texto de vocês fique cada vez melhor, tá? É muito importante que a gente conheça para que serve cada pontuação e usar bastante na hora certa, da forma correta, porque da forma errada a gente pode inclusive mudar o sentido de um texto, tá bom? Então, ó, vamos começar pelos três mais básicos, né? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. O ponto final, tranquilo, a gente usa ele no final de uma frase ou de um parágrafo. Você tem uma ideia, você começa a escrever, acabou aquela ideia, ponto final, tá? O ponto de exclamação já está dizendo no nome, é uma exclamação. É algo que você quer intensificar, que a pessoa que esteja lendo intensifique a leitura. Pode ser um susto, uma admiração, um espanto de raiva. Então, quando você coloca o ponto de exclamação, a pessoa já vai ler, vai pegar o contexto da história e já vai ler diferente. E o ponto de interrogação, que é o da pergunta, quando você quer que aquilo ali seja uma pergunta. E se você não colocar, a pessoa que está lendo, ela não vai ler com um tom de pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, a gente muda o tom de voz, né? Então, sem esse ponto, quem está lendo, às vezes até pode, pelo contexto, perceber que era uma pergunta, mas como vai ter certeza se não tem a pontuação lá? Então, percebe a importância? Então, por exemplo, se eu falar, minha mãe foi ao mercado. Pronto, eu estou afirmando, minha mãe foi ao mercado. Mas eu posso, de repente, me questionar. Será que ela foi? Então, se eu colocar um ponto de interrogação, eu vou falar, minha mãe foi ao mercado? Ou eu posso não estar esperando que ela foi, tomar um susto e falar, minha mãe foi ao mercado. Então, percebe? O que vai determinar que eu leia com essa entonação? A pontuação, tá bom? Então, por isso é importante vocês saberem para que usar. Ó, eu trouxe um exemplo para vocês muito legal do uso desses três pontinhos que eu falei até agora. É uma historinha, vocês vão gostar bastante, vão sentir bastante a importância de conhecer cada um e de usar cada um da maneira correta, tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Bom, pessoal, então eu trouxe para vocês uma história bem bacana para vocês perceberem a importância da pontuação num texto, tá? Se a gente altera a pontuação, a gente pode mudar totalmente o sentido dele, tá bom? Então, vou lendo para vocês e a gente vai comentando. Um homem rico estava muito mal. Pediu papel e pena e escreveu assim: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, tá vendo que o que ele escreveu não tem pontuação nenhuma, né? E ele morreu antes de fazer a pontuação. A quem será então que ele deixou a fortuna? Para a irmã, para o sobrinho, para o padeiro ou para os pobres? Eram 4 concorrentes. Vamos ver o que acontece? O sobrinho fez a seguinte pontuação. Pegou o que o tio deixou escrito e pontuou do jeito dele. Deixe os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, ó, pela pontuação do sobrinho, a herança ficaria toda para ele. Só dele colocar um ponto de interrogação ali e de exclamação mudou totalmente o sentido, né? Mas aí a irmã, não foi nada besta, foi lá e mudou, pontuou tudo do jeito que ela queria. Olha como ficou. Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho.
Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então aí quem se deu bem? A irmã, né? Tirou aqueles pontos de interrogação, de exclamação e deixou a favor dela. Mas tinha ainda o padeiro. O padeiro pediu cópia do original e, puxando brasa para sua sardinha, ou seja, querendo se dar bem, ele interpretou, colocou a pontuação dessa forma, ó. Deixa os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E aí quem se deu bem? O padeiro, né? Mas também tinham os pobres interessados, né? E aí olha só o que acontece. Por fim chegaram os pobrezinhos da cidade, um deles, sabido, fez esta interpretação. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, vocês percebem que mudando a pontuação, a gente mudou totalmente o sentido do texto, né? Então, essa é uma forma bem legal da gente perceber como a pontuação é importante no texto e como ela pode mudar o sentido, enfim, mudar toda a história, né? Cada um pontuou do seu jeito, cada um se deu bem na pontuação. Agora, para quem ele realmente ia deixar, a gente não sabe porque ele não colocou a pontuação, certo? Bom, então tá mais que claro a importância do ponto de interrogação, exclamação e ponto final. Agora eu vou falar dos outros 3 que eu disse que ia trazer para vocês, né? Eles são mais utilizados mesmo na produção de texto, tá bom? Vou começar falando do parágrafo. O parágrafo é aquele espacinho, normalmente de 2 dedinhos, que a gente deixa quando está começando um texto e toda vez que você mudar de assunto no texto. Então, isso é muito importante porque vocês esquecem e qualquer livro que vocês pegarem vai ter o parágrafo, tá? Quer ver? Eu vou mostrar um para vocês verem esse espacinho. Ó, eu peguei um livro de adulto porque os de criança são poucas coisas escritas. Às vezes a letra é uma letra mais infantil, né? Então eu peguei um de adulto para vocês perceberem bem esses espaços, tá? Então, ó, vai dando uma olhadinha que o texto ele tá todo bonitinho aqui um embaixo do outro, mas em algumas linhas ele dá uma afastadinha para cá. Cada vez que ele der essa afastadinha é um parágrafo. Então, nesta folha a gente tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá bom? Para vocês lembrarem o que é parágrafo, certo? Então, por que o parágrafo é importante? Porque ele organiza o seu texto. Toda vez que você mudar o assunto da história, você vai abrir um novo parágrafo. E isso torna o seu texto organizado, visivelmente limpo, bonito de ver. Quando tá tudo grudado, tudo misturado, sem espaço nenhum, fica uma bagunça, não dá nem vontade de ler. Então, é importante que vocês deixem o parágrafo. E deixou o parágrafo, letra maiúscula, tá? Uma coisa puxa a outra. Colocou o parágrafo, letra maiúscula, tá? Os 2 pontos e o travessão, eles estão ligados no texto, porque eles aparecem quando um personagem vai falar, tá? Então, você tá lá escrevendo, então Chapeuzinho disse. Aí você vai pôr 2 pontos, porque algum personagem vai falar agora. E aí você não continua na mesma linha, você vai para a linha de baixo, parágrafo. Dentro desse espacinho do parágrafo, você põe o travessão, letra maiúscula e coloca a fala dela. Nossa, vovó, mas que olhos grandes você tem, né? Aí, se você for continuar a conversa, você vai pôr outro travessão. Você pode escrever tanto e a vovó respondeu, que era o lobo, né? Você vai pôr 2 pontos de novo, vai para a linha de baixo, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Ah, é para te ver melhor. Se você não é obrigado a toda vez dizer que alguém vai falar, você pode ir direto. Então, se eu quiser ir fazendo, mas vovó, para que essas orelhas tão grandes? De novo, eu tenho que ir para a linha de baixo. Toda vez que um personagem está falando, eu vou para a linha de baixo, parágrafo, travessão, letra maiúscula e a fala. Então, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Vovó, e essas orelhas tão grandes? E aí, ela está falando espantada? Que ponto que eu vou colocar lá? Ponto de exclamação. Linha de baixo, parágrafo, travessão, letra maiúscula. É para te ouvir melhor, minha netinha.
Linha de baixo, porque já é outra pessoa falando, voltou para Chapeuzinho. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Vovó, e essa boca tão grande? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta, e de exclamação, porque ela tá meio impressionada. Linha de baixo de novo, porque voltou pro lobo. É pra te comer, né? E aí há vários, pode pôr vários pontos de exclamação, porque com certeza ele falou, né? Com força. Então, percebe? É muito importante, sempre que um personagem falar, vocês colocarem o travessão, tá bom? Então, sabendo de toda essa pontuação aí que a Pro explicou, nós vamos agora para a explicação das atividades, tá bom? Bom, pessoal, então na primeira atividade, vocês vão observar qual é a pontuação correta para cada frase, tá? Vocês vão ler a frase e ver se na frase vai um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. A gente colocou aí as frases com letra cursiva para vocês já irem treinando também a leitura aí desse tipo de letra, tá bom? Então, na frase A, que dia lindo! Aí vocês podem marcar um X ou pintar o quadradinho da pontuação que vocês acharem melhor, tá? Na letra B, como é o seu nome? Novamente, vocês pintam a pontuação que vocês acharem mais adequada. Letra C, você vai à aula hoje? Aí vocês marcam de novo, tá? Letra D, hoje vou dormir cedo. Letra E, não façam barulho. E letra F, eu gosto de chocolate, tá bom? Então, só marcar qual dos 3 pontos ali vocês acham que dá mais certo para cada frase. Na próxima atividade, pontuando, vocês vão colocar a pontuação final dessa anedota, que é tipo uma piadinha, tá bom? Então, vou ler para vocês e vocês têm que pensar qual é a pontuação correta. A pontuação correta vocês vão colocar nos quadrados, tá? Então, no primeiro, 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou para a outra. Aí, vê qual é a pontuação que vocês têm que colocar ali. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Ela pensou um pouco e respondeu, eu compraria um cachorro só para mim. Então, vocês vão marcar qual é a pontuação, tá bom? Letra A, por que há travessão no início de algumas frases da anedota? Então, tá vendo que aqui eles não tiraram a pontuação, o travessão, eles deixaram. E aí vocês vão explicar, eu já expliquei no vídeo para vocês, vocês vão escrever por que tem esse travessão ali antes daquelas falas, tá bom? Na letra B, o uso de reticências no último parágrafo indica espanto, admiração, agitação ao falar ou breve interrupção da fala. Eu não falei para vocês sobre reticência, são esses 3 pontinhos ali na frente do né? Mas eu já explico que ele é usado para dar uma pausa na fala do personagem, tá bom? Então, por aí vocês já conseguem responder a letra B. A 2 tem uma nova anedota que vocês também vão pontuar, só que agora vocês podem pôr o travessão. Podem e devem, tá? Porque aquele veio com os travessões. Esse não, esses são vocês que vão colocar. Então, vou ler para vocês para facilitar, para vocês pensarem qual é a pontuação correta. Juquinha, um garoto muito travesso, embarca em um ônibus coletivo e pergunta ao cobrador. Moço, quanto custa o ônibus? Educadamente, o cobrador responde. R$3, garoto. Juquinha retira 3 moedas de R$1 do bolso e diz. Aí, pessoal, todo mundo vai descendo que eu vou comprar. Tá bom? Então, vocês vão colocar a pontuação. Pessoal, quem não consegue imprimir, vai precisar copiar aqui a frase e a pontuação no caderno. Aí vai colocar no caderno a pontuação, tá bom? E nessas daqui, as que for de pergunta, não precisa copiar a pergunta, pode pôr sua resposta. Mas a de texto, é importante que vocês copiem o textinho no caderno pra gente ver qual é a pontuação que vocês colocaram. Faz o quadradinho na frente aqui e coloca aqui também, tá bom? Só essas de texto. Nessa próxima, não precisa copiar o texto, pode só responder as perguntas no caderno, tá? Então, a gente tem um texto aqui que chama Amar Só Faz Bem, os gatinhos de Celina. Celina ama os animais. Ela tem uma gatinha chamada Viola. Viola teve um filhotinho e Celina o chamou de Fulota. Viola passou o dia brincando com Fulota. Quando Celina chega da escola, ela vai correndo pegar Fulota no colo. Viola fica perto olhando sua dona e seu filhotinho com o olhar mais carinhoso do mundo. Então, por que eu trouxe esse texto? Para que vocês prestem atenção um pouquinho nos parágrafos, tá? Então, tem aqui as perguntinhas para vocês. Então, nessa atividade aqui, vocês não precisam copiar o texto, nem as perguntas, só colocar as respostas, tá bom?
quantos parágrafos tem esse texto? Então, lembrando que os parágrafos são aqueles espacinhos, é só olhar ali e contar quantos parágrafos tem esse texto, tá? Responder. Na 2. Qual parágrafo fala sobre o olhar de Viola para sua dona e seu filhotinho? Então, vocês vão prestar atenção no texto e responder, tá? Qual parágrafo fala sobre o olhar de Viola para sua dona e seu filhotinho? E na 3, escreva o parágrafo que fala o que Celina faz quando chega da escola. Então, no 3, sim, vocês vão procurar qual é esse parágrafo e copiar só o parágrafo aqui na atividade 3. Tudo bem? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida já sabe, é só chamar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula de português. Tchau, tchau!